Quero te lançar um desafio. Se eu te perguntasse agora o que é uma cadeira, provavelmente você responderia sem pensar. E se te perguntasse o que é um carro, um cachorro ou um computador, a resposta também viria rapidamente. Mas, e se eu te perguntar o que é a mente? O que você me responderia? A verdade é que a gente usa a mente o tempo inteiro, mas quase ninguém consegue explicar o que ela realmente é. Conhecer sobre a mente e o seu funcionamento é fundamental para a gente parar de sofrer e viver em estado de felicidade constante. Por quê? Se felicidade e sofrimento são estados mentais, então felicidade e sofrimento não estão fora da gente, nas coisas externas, mas na maneira como a nossa mente se relaciona com o que é externo. Vamos entender como isso funciona. A mente está presente em todas as nossas experiências. É através dela que nós pensamos, sentimos, sonhamos, fazemos planos e tomamos decisões. No entanto, a gente quase nunca para refletir sobre o impacto dos nossos pensamentos nas nossas vidas. E isso acontece porque nós nunca fomos ensinados a entender o que é a mente e como observar a nossa própria mente. Então, antes de definir o que é a mente, vamos ver o que ela não é. Em primeiro lugar, a mente não é o cérebro. Embora o cérebro e a mente estejam profundamente relacionados, eles não são a mesma coisa. O cérebro faz parte do corpo. Ele possui forma, peso e ocupa espaço. Ele pode ser visto em um exame de imagem, estudado por médicos e até operado por um neurocirurgião. A mente é diferente. Ela não tem cor, não tem peso e não pode ser fotografada. Você não consegue apontar para um lugar específico e dizer esta é a minha mente. Então, se a mente não é o cérebro, o que ela é exatamente? A maneira mais simples de compreender essa diferença é observar o que acontece quando nós dormimos. Você já teve um sonho tão intenso que, enquanto ele estava acontecendo, você tinha certeza que tudo era real? Talvez você estivesse fugindo de alguém, conversando com uma pessoa que já morreu. Talvez você já tenha sonhado que perdeu alguém que ama, que caiu de um lugar muito alto, ou que recebeu uma notícia extraordinária. E enquanto o sonho acontecia, as suas emoções eram completamente verdadeiras. Você sentia medo, alegria, angústia e alívio. Às vezes o coração acelerava e em outras ocasiões você acordava chorando ou sorrindo. Tudo parecia absolutamente real até que você acordou e em poucos segundos toda aquela realidade desapareceu. Enquanto você sonhava, nada daquilo parecia uma ilusão, parecia a própria realidade. Agora observe um detalhe curioso. Como estava o seu corpo durante o sonho? Provavelmente deitado na cama, praticamente imóvel. Quem estava vivendo aquela experiência não era o corpo, era a mente. Isso mostra que a sua mente não faz parte do seu corpo. E se isso é verdade, o que ela é então? Talvez a definição mais simples seja essa. A mente é aquilo que percebe e experimenta tudo o que acontece em nossa vida. Em outras palavras, a função da mente é perceber, classificar e interpretar os acontecimentos. E é justamente aqui que começa uma das descobertas mais importantes sobre os nossos sentimentos. Nós costumamos acreditar que nós experimentamos o mundo exatamente como ele é, mas isso não é verdade. Na realidade, nós experimentamos o mundo da maneira como a nossa mente o percebe e o interpreta. É por essa razão que nós não reagimos às coisas como elas são. Nós reagimos ao significado que a nossa mente atribui às coisas. Essa diferença parece pequena, mas ela transforma por completo a nossa maneira de viver, porque é justamente a partir deste erro de interpretação que nascem todos os nossos conflitos, preocupações e sofrimentos. Eu comentei agora há pouco que a função da mente é perceber e compreender o que acontece na nossa vida. E ela faz isso através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ela identifica aquilo que a gente percebe e procura dar sentido à experiência. Por exemplo, quando você olha para um relógio, você não precisa parar para pensar no que você está vendo. Em uma fração de segundo, a sua mente reconhece o objeto, identifica sua função e compreende que ele serve para mostrar as horas. O mesmo acontece quando você sente um cheiro que você reconhece ou ouve um som que lhe é comum. Esse processo é tão rápido que parece automático, e na verdade é. Mas existe uma função da mente que costuma passar despercebida. Além de perceber as coisas, ela também atribui nomes e significados a tudo que encontra. Quando você olha para um objeto de madeira com 4 pernas, um assento e um encosto, a sua mente imediatamente diz: isso é uma cadeira. Você não faz esse raciocínio conscientemente. A classificação acontece de forma automática. E esse mecanismo é extremamente útil. Imagina como seria difícil viver em sociedade se toda vez que alguém te dissesse pega aquela cadeira,
você precisasse analisar com cuidado o objeto antes de entender o que a pessoa estava falando. É graças a essa capacidade de identificar, classificar e nomear que a gente consegue se comunicar, aprender e tomar decisões. Até aqui, tá tudo bem. O problema começa quando a mente utiliza esse mesmo mecanismo para interpretar pessoas, situações e acontecimentos. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso, te fazendo uma pergunta que pode parecer estranha. Responde para mim. Uma cadeira é realmente uma cadeira? É bem provável que você me diga, claro que sim. Mas imagina que um cachorro entra agora aqui na minha sala e ele olha para essa cadeira que eu estou sentado. Para ele, esse objeto não é uma cadeira. O conceito cadeira simplesmente não existe na mente do cachorro. Ele pode farejá-la, deitar aqui do lado dela, roer um dos pés, ou simplesmente pode ignorar totalmente a cadeira, mas ele nunca vai olhar para essa cadeira, para este objeto, e pensar, nossa, que bela cadeira. Agora imagina que a janela está aberta e um passarinho entra e pousa aqui no encosto da cadeira. Para ele, isso aqui também não é uma cadeira. É apenas um lugar onde ele pode descansar por uns instantes e depois voar de novo. Olha que sacada interessante. O objeto físico é exatamente o mesmo. O que mudou foi a maneira como cada mente percebeu o objeto. Ou seja, ele existe, mas o significado que nós damos a ele não está no objeto em si, está na mente de quem observa o objeto. Foi a nossa mente que aprendeu desde a infância que um conjunto de 4 pés, um encosto e um assento recebe o nome de cadeira e serve para sentar. Desde então, basta um rápido olhar para essa classificação acontecer automaticamente. Para objetos físicos, isso normalmente não causa nenhum problema. Ninguém sofre porque chama uma cadeira de cadeira. O problema aparece quando nós usamos esse mesmo mecanismo para interpretar os acontecimentos da vida. Porque a mente passa a fazer com pessoas e situações aquilo que ela faz com objetos. Ela classifica, rotula e interpreta. E passa a acreditar que a interpretação que ela fez corresponde exatamente à realidade. Isso acontece, por exemplo, quando a gente sente raiva, quando uma pessoa faz ou fala alguma coisa que a nossa mente classificou como ruim. Ou quando a gente sente ansiedade, porque a nossa mente observou uma situação e interpretou como perigo iminente, quando na realidade nada aconteceu ainda. Imagina que dentro de cada um de nós exista uma voz que é uma narradora, uma voz que nunca dorme, que nunca faz uma pausa e está sempre comentando tudo o que acontece. Você envia uma mensagem e, se a pessoa demora para responder, essa voz começa imediatamente a falar. Ela só pode estar me ignorando. Se um colega passa por você e não te cumprimenta, a voz já fala. Por que ele não falou comigo? Será que ele ficou chateado com alguma coisa que eu disse? Se o seu chefe pede para você conversar com ele no fim do expediente, a voz já trata de prever um futuro e fica lá, buzinando na sua orelha. Acho que vem algum problema aí. Será que ele vai me demitir? Na maioria das vezes, esses pensamentos aparecem de forma tão rápida que a gente nem percebe que está criando uma história que nem existe. Em outras palavras, nós confundimos interpretação com realidade. E é justamente essa confusão que faz com que a gente sofra desnecessariamente. Os fatos costumam ser simples, mas as histórias que nós criamos sobre eles nem sempre são. Imagina que você envia uma mensagem importante para alguém. Pode ser o seu marido, a sua esposa, um filho, um amigo, ou alguém com quem você está se relacionando. A pessoa costuma responder rapidamente, mas dessa vez passam 2 horas, depois 4 e depois o dia inteiro e nada de resposta. No fim do dia, a sua cabeça já está em parafuso pensando mil coisas. Será que ela está chateada comigo? Será que eu falei alguma coisa errada? Por que ela está me ignorando? Ela só pode ter perdido o interesse. Será que aconteceu alguma coisa de ruim? Enquanto isso, você continua trabalhando, dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa. Mas a sua mente já não está mais no momento presente. Ela está ocupada escrevendo uma história que ela imagina que é verdadeira. E cada minuto sem resposta parece confirmar que a sua interpretação está correta. Você começa a lembrar da última conversa, repassa cada frase, analisa cada detalhe sem perceber, passa a sofrer por uma realidade que existe apenas dentro da sua própria mente. E aí, horas depois, finalmente chega a resposta e a pessoa escreve: desculpa, meu celular ficou sem bateria o dia inteiro. Agora, olha só o que aconteceu. A ausência de resposta era um fato, mas todo o resto era pura interpretação. Seu sofrimento nasceu exclusivamente da forma como a sua mente interpretou aquela situação. Uma historinha simples como essa
mostra que a nossa mente não apresenta as situações como hipóteses, ela apresenta como certezas. E nós acreditamos nisso imediatamente. É justamente por conta desse erro que nasce todo o sofrimento que a gente experimenta. O problema é que esse jeito de pensar acontece de forma tão automática que a gente nem para se perguntar se o que a gente está pensando é correto ou não. A gente simplesmente assume que é. Todos os sentimentos negativos que você sente têm origem nessa forma de agir da mente. Infelizmente, só perceber esse mecanismo não resolve nossos problemas, mas pelo menos mostra que nós precisamos mudar a nossa relação com eles. Ou, em outras palavras, mudar a nossa relação com a nossa mente. E aí, talvez você possa pensar assim, tudo bem, Andrés, isso faz sentido, mas na prática, como eu faço para minha mente não continuar a me enganar, se os meus pensamentos acontecem de forma automática? A resposta curta é com treino. E a resposta longa é através de 3 etapas. Em primeiro lugar, nós devemos tomar consciência de como a mente opera, ou seja, compreender o que é a mente e qual é a sua função, que é exatamente o que nós estamos fazendo neste vídeo. Em segundo lugar, a gente tem que romper com este hábito que está profundamente enraizado de aceitar automaticamente o que a mente classifica como verdadeiro e questionar o que nós percebemos. Por exemplo, imagina que você está dirigindo no trânsito e um motorista fecha o seu carro de forma imprudente. A reação automática da maioria das pessoas é sentir um ímpeto de raiva, xingar o motorista e achar que ele fez isso de propósito. Nessa hora, mesmo que você já tenha explodido, você deve se perguntar, será que ele me viu? Será que ele está correndo porque ele precisa levar alguém ao hospital? Será que está acontecendo alguma coisa com ele para ele agir assim? Quando você faz esse tipo de perguntas, duvidando do que a sua mente acha que é, você abre um espaço que te dá tempo para pensar e perceber que existem outras possibilidades que a sua mente nem contemplou. Percebe que, nesse exemplo do trânsito, não dá para saber o que se passava com a outra pessoa? Mas a sua mente rapidamente levou para o lado pessoal e te fez sofrer sentindo raiva, quando, na verdade, você nem mesmo sabe se o que a outra pessoa fez foi de forma deliberada para te prejudicar. Esse exemplo pode ser extrapolado para tudo que a sua mente analisa, classifica, e essa é a origem do nosso sofrimento, uma ignorância a respeito do que as coisas verdadeiramente são. Então, à medida que você pratica esse exercício, você começa a descobrir como a sua mente pode estar errada. E essa tomada de consciência vai pouco a pouco transformando os sentimentos que você sente em uma espécie de paciência. Não aquela paciência ingênua de achar que as coisas são assim, mas uma paciência que permite que você olhe para as situações de outra maneira, explorando outras possibilidades e não deixando que sentimentos negativos tomem conta de você de forma automática. No início, será bem difícil você conseguir fazer isso de forma antecipada, ou seja, antes do sentimento negativo de raiva ou de ansiedade tomar conta de ti. Mas, com a prática, você vai cada vez mais encurtando o tempo entre o fato ocorrido e a sua reação automática, a ponto de, chegado num determinado momento, você conseguir não mais reagir automaticamente e simplesmente observar a situação como se você fosse um espectador que olha de fora da cena sem nenhum tipo de envolvimento emocional. É exatamente por isso que compreender a mente é tão libertador. Porque à medida que a gente compreende como a mente funciona, a gente deixa de acreditar automaticamente em tudo que ela nos conta e começa a criar um pequeno espaço entre aquilo que acontece e a forma como nós reagimos. E é justamente neste espaço que nasce um estado de felicidade constante. Os pensamentos continuarão surgindo, as emoções continuarão aparecendo e as situações difíceis continuarão fazendo parte da vida. Mas a forma como nós reagimos a eles terá mudado completamente. Esse é o primeiro passo para uma vida com menos sofrimento. Aprender pouco a pouco a mudar a maneira como a nossa mente interpreta a realidade, mudando também o nosso mundo interior. E quando você muda o seu interior, o exterior automaticamente muda também.